Você já precisou passar cabo de 6 mm no mesmo duto que um cabo de 1,5? Bom, eu já vi muita instalação, até pior que isso, né? Levando 6 mm para o chuveiro, e aí passava 1,5 para iluminação, 2,5 para tomada, e não só um circuito de tomada, passava tudo no mesmo eletroduto, aquele tufo de cabo. Só que aí você sabia que tem um trecho da norma, na parte de agrupamento, que não recomenda essa prática de colocar 1,5 com 6 mm? Talvez isso seja novidade para muita gente, viu? Além disso, a outra novidade é que eu vou dar um brinde super bacana para quem tem interesse na parte de normas e projetos. Vocês me pedem direto para ficar baixando algumas apostilas gratuitas da Engeral? Então, hoje eu vou atender esse pedido. Aguenta firme aí. Meu querido, aviso rápido, logo acima aqui, ó, tá aparecendo um card com a oportunidade de ouro para você entrar na turma do mês aqui do nosso curso Viver de Projetos Elétricos. Eu preparei uma série de bônus especiais para dar um belo rumo aí na sua carreira. Então clica agora e faça a sua matrícula. Turma, o trecho que motivou essa aula, ele tá no item 6255, que fala sobre agrupamentos de circuitos. Como podemos ver, nesse item temos algumas tabelas de orientação quanto a agrupamento e tipo de instalação, e logo após essas tabelas nós temos um item que fala o seguinte: os fatores de agrupamento indicados nas tabelas 42 a 45 são válidos para grupos de condutores semelhantes, igualmente carregados, e, olha só, atenção nisso aqui, hein? São considerados condutores semelhantes aqueles cujas capacidades de condução de corrente baseiam-se na mesma temperatura máxima para serviço contínuo e cujas seções nominais estão contidas no intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas. Na prática, o que significa, André, esse intervalo de 3 seções normalizadas sucessivas? Que se você for usar as tabelas que a gente mostrou de 42 a 45, nós podemos sim agrupar em um mesmo duto fechado, por exemplo, cabos de 1,5, 2,5 e 4 mm. Afinal, são 3 seções consecutivas aí, sucessivas. Mas, se você for usar essas tabelas acima, a gente não pode ter no mesmo duto cabos de 1,5 e 6 mm, porque aí se torna 4 seções, tá? Pô, André, mas poderia ter uma tabela, então, na norma para mostrar o que pode e o que não pode ser feito, né? Nesse caso, gente, as possibilidades são tantas que fica impossível, né? Fica inviável criar uma tabela que atenda 100% dos casos. Mas quando a gente não pode ter uma tabela, o que a gente faz? A gente cria uma fórmula. E na letra B do mesmo item tem a seguinte fórmula: F é igual a 1 sobre raiz de N, onde F é o fator de correção, N é o número de circuitos. Só que tem uma nota 2 abaixo informando que essa fórmula, ao mesmo tempo que reduz os perigos de sobrecarga nos condutores menores, pode superdimensionar os maiores. Mas isso faz parte também de cada necessidade. Bom, vamos então aos exemplos práticos para a gente entender isso aqui. Eu tenho aqui 2 circuitos no mesmo duto, sendo um circuito de iluminação, 1,5, PVC 70 graus com 2 condutores carregados, um circuito de tomada 2,5, PVC 70 graus, 2 condutores carregados. Se a gente for na tabela, 42 sobre fator de agrupamento, usando a linha de referência 1, que é a de dutos embutidos, e a coluna 2, que é a quantidade de circuitos que temos, o fator de correção é 0,8. Já consultando a tabela 36, na coluna do método B1, a 2 condutores carregados, a capacidade de condução de circuitos acima é 1,5, 17,5 amperes, 2,5, 24 amperes. Então guarda esses números aqui. Se a gente for aplicar os fatores de correção, né, de 1,5, 17,5 amperes vezes o 0,8, a gente tem 14 amperes, então diminui a capacidade do 1,5, e o 2,5, fazendo a mesma conta, cai para 19,2 amperes. Então dá para ver que a gente tem uma redução aí de 20% na capacidade de condução de corrente dos cabos, usando essa tabela e o cabo de 1,5 e 2,5 no mesmo duto. Mas agora vamos substituir o circuito de 2,5, vamos tirar aí fora e vamos colocar o de chuveiro de 6 mm. Olha só o que acontece. Tem aqui, novamente, 2 circuitos no mesmo duto, circuito de iluminação 1,5, PVC 70 graus, e com 2 condutores carregados, e agora tem um chuveiro, 6 mm, também 70 graus, 2 condutores carregados. Nesse caso, eu sou obrigado a utilizar a fórmula para encontrar o fator de correção, afinal dá mais de 3 seções diferentes. F é igual a 1, dividido por raiz de 2, afinal são 2 circuitos, então F é igual a 0,7. E olha só, nesse caso, nosso fator de agrupamento ele diminuiu de 0,8 para 0,7. Com isso, aplicando o fator de correção, olha o que a gente tem. Os 17,5 amperes do cabo 1,5 vezes 0,7 cai para 12,25. Isso dá quase 2 amperes a menos do que o exemplo anterior. E os 6 mm, 41 amperes que ele tem de capacidade, vezes esse fator de correção, dá 28,7. Isso aqui, bicho, dá muito mais de 10 amperes de perda de condução. Aí, meu querido, na prática, por causa disso, a gente acaba muitas vezes tendo que subir um cabo 6 para um chuveiro para 10 ou até 16, dependendo da corrente exigida aí no projeto.
né? Mas André, não tem solução isso? O fator de agrupamento ele vai corrigir, vai diminuir tanto assim? Olha, vai corrigir, vai diminuir, só que tem uma solução e a solução é simples. Você já deve estar pensando, né? Separe os dutos. Faça um duto exclusivo para o condutor de 6 mm e direto para o chuveiro. Não agrupa 6 mm nem com iluminação, nem com tomadas. Nesse caso, a gente pensando em sistemas residenciais, prediais mesmo. É mais barato um eletroduto do que você ter que ficar majorando, né, aumentando a seção dos cabos, e com isso acaba superdimensionando-os. Inclusive tem a nota falando na norma que você só usa isso em último caso, tá bom? Bom, e isso foi só um exemplo, meu querido. Você pode fazer quantos você quiser, testar para você ver, principalmente você que está pensando aí em ser um eletricista profissional mais nível projetista. A correção por fator de agrupamento, ela se aplica em praticamente 99% das instalações. Por isso, nós devemos sim levá-la em consideração na hora de projetar. Diferente disso, vocês viram na prática quanto cai a capacidade de condução de corrente dos cabos quando tá tudo embolado, né? Estamos entendidos até aqui? Já comenta para mim de 0 a 10 qual a nota que você dá para essa aula. Quero ler nos comentários aqui, tá? Curta e compartilha com os seus amigos mais essa dica de ouro. E sobre o presente que eu te falei no início da aula é o seguinte, logo abaixo aqui na descrição, no comentário fixado, tô deixando um e-book, né, de minha autoria mesmo, com 10 passos para elaborar projetos elétricos do zero. Nele eu dou dicas passo a passo para você começar a projetar do jeitinho certo e conseguir terminar um projeto 100% à prova de erros, tá? Esse e-book meu ele é baseado no meu próprio método também, que eu chamo de quarteto elétrico, então aproveita que é uma apostila gratuita e eu tenho certeza que essa mini apostila, né, ela fará diferença para você, afinal ali tá simplesmente o meu jeito de projetar. Por hoje nós ficamos por aqui, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Eles também têm que conhecer essa técnica e esses detalhes da norma. Ao lado, deixo sugestões de vídeos para você escolher e continuar aí também a maratonar o nosso canal. Forte abraço, meu querido. Nos vemos em breve. Tchau, obrigado.